Nessa questão da fome. A gente vai agora até Londres saber com a Cecília Malan outros detalhes. Vai, Cecília. Desse relatório que traz um panorama da fome pelo mundo. Que mais você destaca para a gente, Cecília? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A subnutrição persiste no mesmo nível nos últimos 3 anos, depois de ter aumentado acentuadamente durante a pandemia de Covid. Só lembrando que a subnutrição ocorre quando a pessoa não tem acesso a alimentos em quantidade e qualidade suficientes para manter uma vida saudável. Em 2023, quase 29% da população mundial vivia com insegurança alimentar grave ou moderada. Estamos falando de mais de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas vivendo nesta situação. Meu irmão, 2 bilhões de pessoas. Isso é quase 10 Brasis. É muita gente, meu irmão, é muita gente. É 1/3 do mundo, tá ligado? Mais de 1/3. Assustador, mané. O pior cenário é na África, onde a fome atingiu, só no ano passado, 1 em cada 5 pessoas. O relatório da ONU também chama a atenção que a fome é desigual, atinge muito mais os jovens, mulheres e populações indígenas. Os especialistas da FAO afirmam que a meta da fome zero, prevista para 2030, como você disse, Ana, é responsabilidade de todos os países e recomendam a criação de leis, maior financiamento e inovações no setor de agricultura para aumentar o acesso da população a alimentos saudáveis. Vocês botam fé, fome zero até 2030? Eu acho difícil, né, cara? Eu acho muito difícil. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. E tá, relatório divulgado hoje pela ONU, né, aponta que a população em situação de insegurança alimentar no Brasil caiu de 32,8% para 18,4% entre 2020 e 2022 e de 2021 para 2023. Na prática, a redução quase pela metade significa que entre 2020 e 2022, 70 milhões de brasileiros estavam em insegurança alimentar moderada ou grave. Já entre 2021 e 2023, 39 milhões de brasileiros ainda estavam nessa condição e outros 30 milhões tinham deixado o quadro da insegurança alimentar. Insegurança alimentar moderada é quando as pessoas enfrentam incertezas sobre a capacidade de obter alimentos e são forçadas a reduzir a qualidade e a quantidade que consomem devido à falta de dinheiro e outros recursos. A insegurança alimentar grave é quando, em algum momento, as pessoas ficam sem comida e passam fome mesmo, por um dia ou mais, em casos extremos. Considerado apenas a insegurança alimentar grave, em que as pessoas de fato passam fome, os dados são: de 2020 a 2022 tinham 21 milhões de pessoas, de 2021 a 2023 tinham 14 milhões de pessoas. Na prática, isso significa que o Brasil continua no chamado mapa da fome, de onde tinha saído em 2014 e voltou em 2019. Os dados são do relatório sobre o estado de segurança alimentar e nutrição no mundo, sigla SOFI, S-O-F-I, publicado em conjunto por 5 agências especializadas da ONU, né? A FAO, de Alimentação e Agricultura, FIDA, Desenvolvimento Agrícola, Unicef, para a Infância, OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, e a WFP, que é o Programa Mundial de Alimentos. E aí, segundo o relatório, a subnutrição entre os brasileiros recuou de 4,7% para 3,9% nesse período aí, né? Na prática, significa que o número de brasileiros afetados pela subnutrição passou de 10,1 milhões para 8,4 milhões. Desnutrição aguda entre crianças de até 5 anos, no entanto, ficou estagnada. Atingia cerca de 500 mil crianças nos 2 períodos analisados. E aí, capitalismo como vai, né? 2 bilhões de pessoas no planeta Terra não estão exatamente o que comer todos os dias, tá ligado? Muitas não têm literalmente nada para comer, mas nesse cálculo também entra a questão da subnutrição. Enquanto 0,01%, irmão, tem barco com helicóptero e toma champanhe como se fosse água. Então, é difícil conceber o mundo, né, tolerando esse tipo de coisa. 2 bilhões de pessoas não têm o básico, não têm o mínimo, para que 1.000 tenham tudo o que quiserem, literalmente, né? Tudo que se dá para ter. Isso é assustador, isso é uma proposta de mundo muito covarde e a gente tem que se opor a isso. Acho que esse é o básico, né?
da consciência de classe. E os dados mundiais pioraram, para variar. O relatório da ONU também aponta que o mundo segue distante de cumprir a meta definida pela ONU de zerar a fome até 2030. Segundo o Estatuto, o planeta retrocedeu 15 anos no combate à fome e à desnutrição. Ou seja, em 2023 a gente voltou para o patamar que a gente estava em 2008. O Brasil é exceção na redução da insegurança alimentar. Em todo o planeta, 733 milhões passaram fome em 2023 por pelo menos um dia. Ou seja, não comeram nada nesse dia. E não é jejum intermitente não, irmão, é miséria mesmo. O número corresponde a 1 em cada 11 habitantes do planeta. No continente africano, a população que mais que dobra, 1 em cada 5. Caralho, mané. No ano passado. Considerando também segurança alimentar moderada, ou seja, dificuldade em conseguir alimentos e qualidade adequada, né? 2,33 bilhões de pessoas foram afetadas no mundo no ano passado. E os ricos bateram todos os recordes de lucro das empresas aí, né? Isso é bonito demais. Os bons dados do Brasil e de países vizinhos fizeram com que a América Latina e o Caribe fossem a única região a registrar queda nos índices de fome no levantamento mais recente. Que bom para o nosso povo latino, pelo menos, né? Não é o ideal, e o ideal, por definição, nunca vai ser, mas é ótimo ver melhoras, pelo menos, né? Ou não pioras. Estamos tão habituados a se contentar com o menos pior, e é bom ver que pelo menos a gente se manteve, e a gente tem que se desenvolver, isso sim. Na comparação com o triênio para 2020 para 2022, o recuo da fome na América Latina foi de 11 para 8,7%. Que bom para nós.